Bom dia, bom dia e bom dia. Teremos as crianças conosco hoje no culto. Então, em determinados momentos, vou me dirigir especialmente a elas. Não fiquem com ciúmes, ok? E também procurarei realizar uma dinâmica que permita que elas participem da mensagem e consigam, então, uma interação para que a palavra de Deus chegue aos corações delas. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo 18, e hoje abordaremos a parábola do credor incompassivo, dos versos de 23 a 35. Então, só reforçando o que o Caio disse no começo, tenha um pouco de paciência, meus irmãos. É natural que as crianças chorem, é natural que as crianças esperneiem, pois elas são crianças. Então, que tenhamos um pouco de paciência, porque parte do nosso objetivo é que elas sejam literalmente, que elas cultuem a Deus conosco. Nós não queremos fazer nenhum tipo de separação, algum tipo de separação que as impeça disso. Então, nós introduziremos elas constantemente no culto, então tenha um pouco de paciência, tá bom? Ok, Mateus capítulo 18, do verso 23 a 35. Nós vivemos num período da história em que algumas frases vão sendo ditas e nós não vamos questionando. Então esses valores vão passando, nós como crentes vamos aceitando. Uma das frases que mais me causa arrepios, que é utilizada pelo movimento negro, é que nós devemos colocar fogo nos racistas. A pessoa cometeu um ato de racismo, a pessoa foi racista, a gente tem que queimar essa pessoa. E eu vejo muitos influencers, muitas pessoas importantes, inclusive pessoas da política, não, isso aí, fogo nos racistas. E eu já vi alguns cristãos próximos a mim, isso aí, fogo nos racistas. A pessoa nunca pensou na ideia do que ela está falando. O racismo é um crime? É um crime. O racismo é pecado? É pecado. E o perdão? Onde ele entra? Há um ditado brasileiro que normalmente as pessoas brincam, né? Quem perdoa é Deus. Quase que ela, eximindo ela da responsabilidade de ter que perdoar. E a gente, especialmente no meio do futebol, esse tipo de ditado é muito constante. São ideias que entram, e como toda ideia que entra na cabeça, ela aloja no coração e cria raízes ali. E as pessoas não questionam mais as ideias. A parábola de hoje tem como premissa a noção de que, por sermos novas criaturas, o perdão não é uma opção para nós. Como crentes em Jesus Cristo, como salvos pela habitação do Espírito Santo, como selados pelo Espírito Santo, como cheios do fruto do Espírito, nós devemos perdoar. E venham comigo então nessa parábola. Verso de número 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Jesus introduz essa palavra na sequência de ele responder a pergunta que Pedro fala: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Qual é a resposta? 7 vezes? 70 vezes 7. Ou seja, na 491 você não precisa perdoar. Muitas pessoas, ao longo da história da igreja, interpretaram exatamente assim, viu? A questão é que Jesus está utilizando uma hipérbole, ele está exagerando o exemplo para reforçar o ponto. O perdão deve ser constante. Então, ele introduz essa parábola, a parábola do credor incompassivo. Que o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Pedro, desenha aí uma coroa bem bonita. Pensando no reino dos céus. Você está com o seu caderno de desenho, molecada? Desenha uma coroa, ou pensa numa coroa. Pensa num reino. Pensa num castelo bem bonito.
O reino dos céus é semelhante a esse rei que resolveu acertar as contas. E o texto diz o seguinte para nós, presta atenção. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Pedro, desenha uma pilha de dinheiro. Desenha muitas notas de 100, de 200 aí. Não sei quanto a vocês, mas eu acho que as notas de 200, elas não existem. Porque eu acho que eu nunca vi uma nota de 200 no meu bolso. Eu não sei. No meu bolso nunca chegou. Desenha nota de 100, nota de 200 aí. Pensa aí, molecada, muito dinheiro, notas e notas e notas. Os mais velhos pensam no tio Patinhas, mergulhando no ouro, que foge da lógica da física, né? Se ele mergulhar no ouro, ele ia quebrar a cabeça no ouro. Então, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com as pessoas que deviam muito dinheiro para ele. E um devia 10.000 talentos. Eu sou péssimo em matemática, ok? Então, para não fazer a conta, eu falei, eu vou fazer uma conta completamente errada, depois vão caçoar de mim. Então vamos colocar aqui que o rei deve R$1 bilhão. O credor deve R$1 bilhão para o rei, ok? O número que a gente nunca vai ter, infelizmente, irmãos, deve R$1 bilhão. Está desenhando aí? Desenhou a coroa, desenhou o dinheiro? Isso aí. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. O reino dos céus, presta atenção, a parábola. Deus governa sobre tudo e todos, e todos nós temos uma dívida impagável. Os mais velhos, imagine um caminhão cheio de areia que é depositado na frente da sua casa. E você vai ter que contar grão por grão para que essa dívida fosse paga. Agora pense que toda vez que você termina um caminhão de areia, chega outro caminhão de areia. E 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 isso por toda a eternidade. Essa é a dívida que nós temos diante de Deus. Uma dívida impagável. Que por toda a eternidade, se a gente quisesse pagar, a gente nunca conseguiria pagar essa dívida. O exemplo que Jesus utiliza aqui é, a dívida é tão crítica. No Estado brasileiro, a pessoa declararia falência. Mas aqui vende pai, mãe, filho, cachorro, gato, vende tudo, carro. Porque não tem como pagar essa dívida. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque Jesus está olhando para aqueles seus apóstolos, e hoje ele fala conosco, para que nós tenhamos a plena convicção de que a salvação não é por mérito. Você e eu somos esse credor que deve R$1 bilhão e é impossível de pagar. Estamos todos na mesma página por enquanto? Certo? Só que o texto continua dizendo o seguinte: então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e te pagarei. Agora desenha aí uma pessoa, molecada, desenha uma pessoa de joelhos, com a mão assim, ó. Desenha um homem, uma mulher com a mão de joelhos, com a mão pedindo, por favor, clemência. Pensem nessa imagem. Imaginem um rei no alto do seu governo, do seu poder, e um servo de joelhos, jogado no chão, clamando pelo perdão da dívida. Só que ele fala uma frase, que é uma frase que qualquer um daqui falaria: ser paciente comigo, eu vou pagar. Não vai pagar. Mas a gente tenta, de alguma forma, pagar a conta. Nós somos, o exemplo desse servo, ele é muito semelhante ao nosso. Cristo pagou o preço na cruz, e o que a gente faz? Não, eu tenho que arrumar algum jeito de pagar. Eu não sou digno. Não, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que ser missionário, eu tenho que ter cultos aqui na igreja, culto na outra igreja, eu tenho que estar em todas as programações da igreja. Por quê? Porque eu quero pagar.
Nós somos esse servo que, por mais que a gente queira, é impossível pagar a dívida. É impossível pagar a dívida. E Jesus continua dizendo: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Quem daqui pode chegar diante de Deus, levantar sua mão, sem ser queimado, obviamente, e falar o seguinte: Deus, eu paguei a dívida. Alguém aqui pode levantar a mão para Deus? Deus, eu paguei a dívida, não devo mais. Roubando as palavras de Jesus, está consumado. Quem pode aqui? Alguém pode? Mas esse mesmo Deus perdoa as nossas dívidas. Molecada, desenha aí uma cruz. Uma cruz bem bonita, ok? Não é uma cruz meio... Uma cruz bem bonita. Pensem numa cruz. O perdão da dívida nosso foi quitado naquela cruz, em que o próprio Filho do Rei foi crucificado em nosso lugar. Então, por que isso aqui é importante? E por que Jesus está seguindo esses passos? Porque Jesus, a partir de agora, ele inverte a parábola. Porque ele está falando do reino dos céus, do rei que perdoa, e até aqui, toda a audiência de Jesus estaria batendo palma. Esse Jesus, hein? Mas que ensino poderoso, hein? Realmente, nós somos muito perdoados. Olha o tamanho do perdão que Deus deu sobre nós. Glória a Deus, aleluia! E aí Jesus, como sempre, inverte a expectativa humana. E Jesus diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Usando aqui a linguagem para a gente entender, R$1.000. Ok? R$1.500. Pensa, você acabou de ser perdoado, você está saindo na rua, aí você encontra aquele seu amigo de infância, aquele seu amigo da escola, e ele está te devendo aquela comida do recreio que ele não pagou. R$1.500 está devendo para a gente, um salário. Opa! O que esse conservo, o que o servo faz com um conservo? Ele inverte a lógica. E ele faz o seguinte: agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Paga o que me deve. Molecada, desenha aí duas pessoas discutindo uma com a outra. Agora, como que vai ser essa discussão, eu não sei. Mas desenha duas pessoas que elas estão discutindo, que sejam criativos aí. Depois eu vou ver todos esses desenhos, hein? Tem como... Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio essa parábola, esse pedaço me causa revolta. Se eu olhasse esse servo fazendo isso com o conservo, eu ia sufocar ele. Cara, como assim? Você foi perdoado de uma dívida imensa. Como que você não perdoou o cara? Você está maluco? Sabe aquela... a indignação santa? A gente olha para isso, é inaceitável a postura desse servo. Como que você não fez isso? Como que você não perdoou? Só que o ponto da parábola é que Jesus está olhando para os discípulos e olha para nós e diz o seguinte: vocês são esse servo. Vocês são um servo tanto no sentido de que toda a grande dívida foi perdoada, como que vocês são os servos que não conseguem perdoar a menor dívida possível. E aqui que é o choque. Porque imagina isso: Pedro, João, Tiago e o barquinho. Brincando. Imagine eles ali. Como assim, Jesus? Nós somos esse servo? Não. Não. Esse servo aí a gente não somos, não. E nós aqui? Que isso, Jesus? Eu? Não. Eu perdoo fácil.
Meu dom é o perdão. Olha o que o texto diz. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Diferentemente da primeira, essa dívida era fácil de ser paga. Tranquila. Dá uma apertada aqui, faz um curso, e você vai conseguir pagar essa dívida. E qual devia ser a nossa expectativa? Agora sim, não, beleza. O cara falou que vai pagar, ele vai olhar para o conservo e vai dar um sinal de ok. Olha o que a parábola diz. Ele, entretanto, isso aqui é importante, é como Jesus estivesse dizendo, contrariando a lógica, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Os próprios, entre aspas aqui, tá bom? Os próprios amigos do servo olharam para ele. Você ficou louco. Como que você não perdoou a dívida? Como que você lançou o rapaz na prisão por algo que era pequeno, comparado ao que você devia? Molecada, desenha aí uma cela de prisão. É isso aí. Essa é uma boa cela de prisão. Ele foi lançado na cela, na prisão, por uma dívida totalmente pagável. Então, talvez alguns irmãos diriam que o verso 31 é uma fofoca santa. Aí é com vocês. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Qual é a resposta para essa pergunta? Sim. Você devia se compadecer, você devia perdoar. Agora imagine, um rei poderoso, olhando aquele servo, imagine a ira, imagine o furor daquele rei, imagine a indignação daquele rei. Verso 34. E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A parábola termina com o servo que foi completamente perdoado, retornando ao lugar que ele merecia. Presta atenção, o lugar que ele merecia é exatamente onde ele termina a parábola. Mas o rei foi bondoso, o rei foi paciente e aceitou a súplica e perdoou o seu pecado. O porquê essa parábola é tão importante para nós? Porque essa parábola começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a. E o que é isso importante? Presta atenção, vocês menores. O reino dos céus é uma linguagem até um pouco difícil que eu vou utilizar aqui, mas vai na minha. O reino dos céus é, ao mesmo tempo, presta atenção, um local, um estado em que eu me encontro, é uma palavra bem, estou tentando ser o mais fácil, facilitar para vocês, mas é espiritualmente, ok? Uma coisa que a gente não vê, onde eu estou com Deus. Ao mesmo tempo, o reino dos céus já começa agora. É tanto algo espiritual, presta atenção, como algo real, palpável, aqui e agora. Muitos nós, como evangélicos, nós queremos, não, eu amo o céu, eu quero viver no céu. O céu já começou agora, gente.
Presta atenção. Ele não se cumpriu agora, ele não está pleno agora. Mas a partir do momento que você é salvo em Cristo Jesus, você começa a participar do reino de Deus, do reino dos céus. Ou não? O que Jesus disse para os fariseus? O reino dos céus é chegado. Por quê? Porque ele é o reino dos céus. É através da morte dele que nós acessamos o reino dos céus. E é através da morte dele que nós nos tornamos cidadãos desse reino e devemos seguir as ordens desse rei. O reino dos céus não é só que a minha alma e a sua alma, pura, imaculada, vive de forma etérea, fantasmagórica. O reino dos céus tem que ter implicação agora. Nós já vivemos a nova vida, ou não? Se não viver, apaga o nome da igreja. Nós já vivemos a nova vida. Ela não vai começar não, gente. Ela já começou a partir do momento em que cremos em Cristo Jesus. Essa parábola ela é importante porque Jesus ele responde um anseio humano muito real, muito presente. Você quer dizer que eu tenho que perdoar as pessoas que violentaram a minha filha? Você está dizendo que eu tenho que perdoar aquele que roubou todo o meu dinheiro? Você está dizendo que eu tenho que perdoar aquele que bateu na minha irmã? Você está dizendo que eu tenho que perdoar alguns políticos? Você está dizendo que eu tenho que perdoar aquela pessoa do trabalho que é insuportável e que bolou um plano que me fez ser demitido? Você está dizendo que eu tenho que perdoar aquela pessoa que começou uma guerra na minha família, que separou a minha família ao meio? É isso que você está dizendo, Todd? Não estou dizendo nada. O texto está dizendo. Porque, embora tais situações sejam dolorosas para nós, nenhuma dessas situações se compara ao débito, à dívida que nós tínhamos com Deus em Cristo, com Deus, antes da vinda de Cristo Jesus na nossa vida. Se nós somarmos, presta atenção, todos os motivos que nós temos aqui para não perdoar alguém, não chega a 1,0001% de toda a culpa que nós tínhamos e por que Cristo não devia nos perdoar. Os nossos pecados, as nossas mazelas, elas são superiores a qualquer mazela, pecado ou situação difícil que nós enfrentamos aqui. Mas Deus nos perdoou. Todd, então você está falando que é fácil perdoar? Eu nunca disse que é fácil perdoar. Tanto é difícil perdoar que o próprio Espírito Santo habita em nós para nos instruir, nos ensinar e cultivar o perdão no nosso coração. O pecado é tão difícil de perdoar que existem ordens de Deus. Perdoem. Porque Ele sabe que o nosso coração, embora regenerado, ainda existe no nosso coração maldade, ainda existe no nosso coração pecado, que a gente não vai querer perdoar as pessoas. Mas é por isso que Cristo diz nessa parábola que nós temos que perdoar as pessoas. Não porque você pertence à PIB Nova Vida. Não porque você é batista. Mas sim porque você pertence ao reino dos céus. Do rei em que mandou o seu filho e o seu filho derramou o seu sangue na cruz. Que esse filho nos comprou, que esse filho agora é o nosso rei e ordena que vivamos conforme ele quer. Desenhem aí uma pessoa com brilho, com sol nela. Desenhem uma pessoa com uma roupa branca, é óbvio que o papel é branco, né? Mas tenta fazer uma pessoa bem bonita, uma pessoa bem feliz, bem alegre. É quem nós somos, meus irmãos. Somos novas criaturas, amém? Mas ainda vivemos num mundo fraturado pelo pecado. No mundo com vale de lágrimas, em que nós olhamos para o nosso contexto, a gente se desespera. Eu estou passando por algo na minha família, que,
Eu já chorei várias vezes. Algumas vezes eu quis matar a pessoa. Algumas vezes eu quis matar a pessoa de novo. E de novo. Só que eu até falei com o Levi essa semana. Eu olhei para esse texto e falei, Deus, eu estou errado. Eu preciso mudar minha atitude. Porque essa atitude que eu estou tendo não é a atitude de uma pessoa que vive no reino dos céus. Não é. Não é. Eu tenho que perdoar. Não por conta da pessoa. Porque vamos ser sinceros, se nós tivermos que perdoar as pessoas por conta das pessoas, nós também não vamos ser perdoados nunca. Nós perdoamos as pessoas por quê? Porque nós somos do reino dos céus. E Cristo nos perdoa. A ausência de perdão na minha vida, a ausência de perdão na sua vida, pode ser um sinal claro de que você não pertence ao reino dos céus. Eu gostaria que, por um minuto, você parasse e olhasse a sua própria vida. Em qual situação você precisa pedir perdão? Ou em qual situação você deve perdoar as pessoas? Eu gostaria que, assim como eu fiz essa semana, você olhasse para o seu coração, para o íntimo do seu coração, e reconhecesse: talvez nessa área eu não pedi perdão. Ou talvez nessa área eu tenha que pedir perdão para alguém. Então, um minuto e nós voltamos para terminar a mensagem, tá bom? Então, peço que você feche seus olhos, do jeito que você quiser, reflita sobre quem você deve perdoar aí. Partindo para as implicações finais, eu tenho duas para fazer. A primeira pergunta é: por que eu devo perdoar quem pecou contra mim? Por que eu devo perdoar? Por quê? Porque a igreja disse? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma capacidade incrível de falar de perdão. Eu tenho uma dificuldade para perdoar que é muito grande. Posso fazer poemas sobre o perdão, exaltando o perdão. Agora, perdoar, especialmente aquele vizinho que 1h começa a gritar do seu lado ouvindo um funk, é difícil. Falar para perdoar é bonito. Se a gente começar a falar aqui sobre o que é o perdão, a gente vai começar a chorar. Agora, perdoar, sabe aquela, quando você engole seco? É difícil perdoar, gente. É difícil perdoar. Nós devemos perdoar porque Jesus nos colocou no seu reino. E a ótica do seu reino, a maneira do seu reino ser, é perdoando o outro. Nós somos cristãos. Por quê? Porque nós seguimos o Cristo. Só que diferente de muitos de nós, e tendo Cristo como nosso exemplo, ele não só falava sobre o perdão, como ele fala aqui. O que ele faz no alto da cruz? Contra todos aqueles inimigos que o crucificaram ali, o que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Provavelmente eu faria como João. Deus, manda fogo neles aí. Mas Jesus não faz isso. E ele é o paradigma. Ele é o exemplo que nós temos que seguir. Ah não, mas o Todd não perdoou alguém. Mas eu não sou padrão não. O padrão é Cristo. Nós somos chamados a obedecer seus mandamentos e a seguir o seu exemplo. Nós somos chamados, gente. Cristo é o centro da nossa vida. Ele é exatamente quem nós devemos ser. Ou seja, as suas palavras e os seus exemplos nós temos que seguir.
Só que tem um segundo ponto aqui. Devemos tomar cuidado com o olhar distorcido sobre os pecados dos outros. Normalmente, acreditamos que os pecados dos outros são superiores aos nossos. A pessoa falou uma coisinha que a gente não gosta, a gente faz uma telenovela. Não, porque essa pessoa, ela sentiu no coração, ela maquinou mal contra mim. A pessoa só falou uma coisa que a gente não gostou. Nós tendemos a distorcer o olhar do pecado quando é para os outros. Quando é para nós, eu vou usar uma expressão que está caindo um pouco em desuso, mas eu gosto bastante, a gente passa um pano para a gente. Não, você não tem que... Estava cansado aquele dia, eu não tinha comido. Não, ele começou. Nos outros nós somos implacáveis, com os nossos, não. Sempre tem desculpa. A gente tem que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Temos que analisar a nossa vida à luz dessa passagem. Entramos no reino com o perdão de uma dívida impagável. E devemos estender esse perdão àqueles que devem menos a nós. Nós não merecemos o reino, mas por bondade e graça, nós entramos no reino. Só que a gente tem que viver como habitantes desse reino. Com perdão, com amor. Por quê? Porque nós seguimos a Jesus. Ok? Eu vou orar e nós encerramos. Pedro. Hora para encerrar o culto para a gente. Hora para encerrar o culto. Deixa eu ver se está ligado aqui. Pode orar para a gente. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por que a gente pode estar aqui louvando o Senhor de novo, mais um dia. Eu agradeço por todos que estão aqui. Vovó, tio, tia, qualquer pessoa. Em nome de Jesus, amém.